Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Aprendiz. Aqui falamos sobre educação financeira e investimentos, além de compartilhar com vocês minha trajetória de investimentos começando do zero. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar todos os vídeos. E no vídeo de hoje falarei sobre o que devemos analisar na hora de investir em um fundo imobiliário. E sem enrolação, vamos direto ao ponto. Esses são os principais tópicos que eu observo na hora de escolher um bom FII para investir. Em primeiro lugar, eu costumo observar o patrimônio desse fundo. Quanto maior esse patrimônio, mais diversificado o fundo se torna, por possuir mais ativos e, consequentemente, trazer mais segurança para o cotista. Em segundo lugar, setor de atuação. Em particular, gosto muito do setor logístico, pois as empresas de varejo cada vez mais disputam para ver quem entrega mais rápido, e a demanda nesse setor é bem grande e com tendência de continuar forte, até porque as pessoas não vão parar de comprar pela internet. Pelo contrário, cada vez mais as empresas estão migrando para o digital. Portanto, gosto muito desse setor. E na minha visão, um FII de logística não pode faltar em uma boa carteira de investimentos. Lembrando que nada do que falo aqui é recomendação de compra ou venda de ativos, ok? Cabe a cada um estudar e analisar naquilo onde vai investir. Em seguida, observa a vacância desse fundo. Então, nada adianta o fundo ter muitos ativos, mas boa parte deles não estarem alugados. Em seguida, eu observo a quantidade de ativos que aquele fundo possui. Dependendo do setor de atuação, é interessante que a gente escolha fundos que tenham pelo menos de 8 a 10 imóveis, no mínimo. Depois, nós temos o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Essa é uma métrica que nos mostra se o fundo está caro ou barato. Se esse valor estiver abaixo de 1, o fundo está sendo negociado num valor abaixo do que ele realmente vale. Se estiver acima de 1, significa que ele está caro. E se for igual a 1, significa que ele está sendo negociado no seu preço justo. E por último, nós temos o Dividend Yield, que é quanto esse fundo retornou em dividendos, ou seja, em proventos para o cotista. O ideal é que você escolha um fundo que lhe retorne no mínimo 7% ao ano de Dividend Yield. Bom, pessoal, e para fazer essa análise, a gente tem alguns sites que já nos mostram todos esses dados de forma bem organizada e bem simples de observar. O site que eu costumo utilizar para fazer essa análise é o Funds Explorer. Então, vindo aqui na aba de ferramentas, a gente tem essa opção Ranking de FIIs. Clicando aqui, o site vai listar todos os FIIs que a gente tem na bolsa, e aqui você pode filtrar, por exemplo, pelo setor de atuação. Então a gente desmarca aqui essa opção e escolhe somente aqueles do setor que a gente tem interesse. No meu caso, eu vou fazer aqui uma análise sobre o setor de logística, que é um setor que eu gosto bastante. Nesse outro filtro, a gente vai selecionar aquelas opções que eu mostrei no slide anterior, né? Ou seja, os tópicos que eu costumo analisar. Então vamos lá. Então eu vou pegar o Dividend Yield dos últimos 12 meses acumulado. Vou pegar também o patrimônio líquido do fundo, P sobre VPA, que é o preço sobre o valor patrimonial da ação, no caso aqui, né, da cota do fundo. Vou também ativar aqui a vacância física para a gente ver quanto que esse fundo possui de vacância. E por último, a quantidade de ativos. Pronto, então aqui o site já organiza para a gente. Aqui você pode clicar em qualquer uma dessas opções aqui em cima para organizar de acordo com elas. Por exemplo, eu vou listar do fundo que possui maior patrimônio para o que tem menor patrimônio. Então a gente vê aqui que o fundo HGLG é o fundo com maior patrimônio. Possui um Dividend Yield anual dos últimos 12 meses de 9,64. Ele está sendo negociado com um P sobre VPA de 1,10, ou seja, ele está sendo negociado num valor acima do que ele realmente vale, 10% mais caro, né, para ser mais específico. E ele possui uma vacância física de apenas 6,9%. Até 10% é o aceitável, mas ainda não é o ideal. Então, aqui a gente vê que ele está com uma vacância bem baixa, isso é um ponto muito positivo. E aqui nós temos a quantidade de ativos que o fundo possui. Então, ele possui 17 ativos. Então, um fundo bem interessante para colocar em uma carteira. Logo em seguida, nós temos o XPLG, que é o segundo fundo com maior patrimônio da bolsa. Possui um Dividend Yield dos últimos 12 meses de 8,33%. Está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Possui uma vacância física um pouco maior do que o HGLG.
de 8,8% e possui aqui um total de 13 ativos. E em terceiro lugar nós temos aqui o BTLG, que inclusive foi o fundo que eu escolhi, o primeiro fundo que eu comprei para minha carteira pessoal de investimentos. Comprei 3 cotas desse fundo. Então, olhando aqui, ele tem um dividend yield anualizado de 8,64%, possui um patrimônio líquido de 1,8 bilhão, está sendo negociado no seu valor justo, né? Não possui vacância, então isso aqui é um ponto muito positivo para o fundo BTLG. Significa que todos os imóveis deles estão alugados, então ele está recebendo 100% da capacidade de geração de receita dele. E aqui eu vejo que ele possui 16 ativos. Clicando aqui em cima do fundo, a gente obtém aqui mais algumas informações sobre ele. Então, o nome do fundo, essa é a cotação que ele está sendo negociado no momento. Aqui nós temos liquidez média diária, então esse fundo ele é um fundo bastante negociado na bolsa. São feitas cerca de 34.877 negociações diárias. O último rendimento que ele distribuiu foi de 74 centavos por cota, o que representa um dividend yield de 0,73. Aqui nós temos o patrimônio líquido, o valor patrimonial, ou seja, considerando todo o patrimônio que o fundo tem, cada cota deveria custar R$ 97,82 e está sendo negociada a R$ 97,86, ou seja, um pouquinho acima do seu valor intrínseco, né, do seu valor patrimonial. Aqui a gente tem um gráfico de cotação do fundo do último mês, então ele vem sofrendo uma queda nesse mês e no ano, né, nos últimos 12 meses ele vem sofrendo uma desvalorização de 5%, 5,8%. Mais embaixo nós temos aqui outras informações sobre o fundo, data de instituição do fundo, aqui ele não tem informando, quantas cotas o fundo já emitiu, patrimônio inicial, o valor inicial da cota, taxa de administração, que é de 0,9% ao ano sobre o valor de mercado do fundo. Esse fundo ele não tem taxa de performance, o que é muito bom, e também não possui taxa de gestão. Mas aqui embaixo nós temos o retorno que esse fundo proporcionou aos cotistas desde a sua criação, né? Então, em relação ao valor da cota atual, o fundo já deu um retorno de 99,96%. Então, aqui nós temos o histórico de distribuição de dividendos do fundo. Então, a gente vê aqui, ó, que ele vinha distribuindo em torno de 80 centavos, manteve isso por um bom tempo. Aqui em 2016 teve algumas quedas, 2017 caiu mais um pouco e desde então ele se manteve e veio numa crescente no pagamento de dividendos. Então é um fundo que distribui os dividendos de forma bem regular, sem muitas variações. Aqui é o gráfico do valor patrimonial do BTLG11. Então o ideal é que esse gráfico vá para cima, ou seja, que o valor patrimonial do fundo, da cota, né, ele se valoriza ao longo do tempo. Então a gente vê aqui que houve uma valorização, né? Em janeiro de 2016, ele estava sendo cotado a 85,6 e o valor patrimonial atualmente está em 97,8. Então, isso é positivo, pois além de você ganhar com os dividendos mensais, você também ganha com a valorização da sua cota. Aqui nós temos informações sobre os ativos. Então, o fundo ele possui 16 ativos, sendo distribuídos em 4 estados, onde a maioria se concentra no estado de São Paulo. Então, toda essa parte verde aqui são os imóveis localizados em São Paulo. Nós temos também em Santa Catarina, Rio de Janeiro e Ceará. Mais embaixo nós temos informações sobre cada um desses ativos, localização, total de área bruta locável. Aqui você pode depois dar uma analisada individualmente. E aqui nós temos um gráfico de vacância do BTLG11. Então a gente vê que ele não possui vacância física, né? Ou seja, essa barrinha azul escuro. Desde 2020 a gente observa que o fundo ele está completamente alugado, né? Todos os seus imóveis estão alugados. Descendo mais um pouco a página, a gente tem os comunicados que o fundo emite todos os meses, os relatórios, os fatos relevantes, ou seja, quando o fundo faz uma negociação ou quando um inquilino avisa que quer deixar um imóvel. Então todos esses fatos são divulgados ao mercado e você tem acesso aqui de forma bem rápida. Então é isso, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, e se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!